Bem-vindo todas as pessoas, vocês estão no canal da Associação Nacional de História no YouTube, e este é o Ampul Entrevista, numa edição muito especial, transmitida diretamente da PUC Goiás, durante o 13º Encontro Estadual de História. Aqui ao meu lado está o jornalista Rubens Valente, que deve ser bem conhecido de toda a nossa audiência. Ele publicou em 2017 um livro muito importante que está aí na tela, que se chama Os Fuzis e as Flechas, História de Sangue e Resistência Indígena na Ditadura. O livro foi publicado pela Companhia das Letras e é fruto de uma investigação muito densa que o Rubens Valente desenvolveu por um período longo de tempo e que dá concretude ao extermínio e à violência da população indígena durante o período ditatorial brasileiro, né? Então, ontem o Rubens apresentou uma palestra aqui no Encontro da PUC Goiás, que nos mobilizou a todos pela capacidade que a pesquisa do Rubens tem de nos mostrar a intensidade dessa violência e um pouco a sua lógica de funcionamento. Então, por isso, eu fiquei muito motivado em trazer a voz e a pesquisa do Rubens aqui para os nossos telespectadores do canal da Ampul Brasil. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra ao Rubens para que ele se apresente e comece a falar um pouquinho da sua pesquisa. Rubens, muito obrigado por ter aceitado aí um pouco de improviso essa nossa conversa. Seja muito bem-vindo ao canal da Ampul Brasil no YouTube. Obrigado, professor. Aí agradeço as suas palavras, aí são motivadoras, né? Inspiram a gente a continuar na pesquisa. Agradeço à Ampul pelo convite para participar aqui do evento em Goiânia e agradeço a honra, o prazer de poder falar de um tema, ainda que seja um tema tão dramático e terrível, né, como esse, mas que deve ser falado, cada vez mais vai ser falado, eu creio que sim, né? É falado, né, em vários setores da vida brasileira, os indígenas têm pleno conhecimento dessa história, né? O que eu fiz, o que eu pretendi fazer com esse trabalho, foi levar para uma audiência mais ampla, mais geral, né? Na forma de um livro-reportagem, de fato, né? Estamos aqui no encontro de historiadores, então eu não considero o meu livro um trabalho de história. Talvez seja um diálogo, né, com historiadores, um diálogo. É a proposta dessa coleção que se chama Arquivos da Repressão, que tem como curadora a professora de História, historiadora Heloísa Starling, da Universidade Federal de Minas Gerais. Então, ela sempre falou isso, que ela convidou jornalistas para falar de alguns temas da ditadura como uma forma de um diálogo, né, com a academia, com os historiadores. Então, nós temos muito o que aprender com os historiadores. Então, é fruto, este livro, de 32 anos de profissão, de quase 3 décadas de profissão, né? Eu comecei lá em 1989, no Mato Grosso do Sul, onde o tema indígena é muito presente. Morei em Dourados, onde temos do lado temos uma grande terra indígena, Guarani Kaiowá, hoje talvez com 18 mil indígenas. Depois morei em Cuiabá, onde também o tema indígena é muito presente. Como correspondente da Folha no meados dos anos 90, pude conhecer a Amazônia um pouco melhor, Rondônia, Acre. E ao longo do tempo, professor, fui reunindo essas histórias da ditadura, né, que muito me impressionavam e me deixavam com essa vontade, esse plano de escrever algo a respeito, porque eu não havia aprendido isso nos bancos escolares. Então, o livro nasceu assim, né? Eu fui coletando ao longo do tempo documentos, depoimentos, testemunhos de indígenas, historiadores, antropólogos, indigenistas, e fui coletando isso, livros, teses, né? Com uma ideia de escrever algo a respeito. Em 2012, né, a Comissão Nacional da Verdade alavancou esse tema. E aí eu fui procurado pela professora Heloísa Starling, que me indagou se era verdade que eu tinha um trabalho. Eu disse que sim, e aí nasceu o livro. Então, eu parei um ano, voltei para 10 terras indígenas que eu achava mais graves, a violação foi mais grave. Então, eu ouvi em torno de 80 pessoas e coletei documentos em 14 arquivos públicos e privados. Uma fonte importante da pesquisa é o chamado Acervo da Ditadura, que está no Arquivo Nacional de Brasília. Em 2006, pela primeira vez, os documentos começaram a vir a público, e depois, em 2012, eu consegui acesso aos chamados dossiês pessoais de indigenistas, indígenas, servidores da FUNAI.
Então, basicamente, é esse o conteúdo do livro, essa reunião de tudo isso, né? Rubens, sua pesquisa é muito importante, porque todo mundo que está nos assistindo sabe, não é? Desde algum tempo a gente vive uma onda de apagamento do que foi a experiência da ditadura, de justificação das violências cometidas ou de apagamento. Nós temos um governo federal que programaticamente, inclusive, tenta comemorar a ditadura como se fosse uma experiência válida e importante para a história do Brasil. Eu acho que falar sobre essas violências ajuda a sociedade brasileira a discutir que presente ela quer e que futuro ela quer. A gente sabe que a violência contra os povos indígenas continua, se acelerou no governo Bolsonaro, a gente pode falar disso em uma outra ocasião, mas a gente quer focar aqui na nossa conversa nessa violência na ditadura e que o seu livro retrata de maneira muito densa, né? Mas antes de voltar a palavra com você, eu queria pedir à nossa audiência que curtisse o vídeo, que compartilhasse, que ajudasse essa conversa a chegar a mais pessoas, que deixassem comentários e questões para... Tenho certeza que o Rubens vai achar um tempinho depois para responder e que interagisse aqui com essa conversa para que a gente ampliasse esse diálogo. Então, Rubens, assim, você já deu uma descrição bastante razoável do livro, né? Pelo menos de como ele foi produzido, da pesquisa, do papel aí da Heloísa Starling, que é bem conhecida de todos nós, historiadores e historiadoras. E eu queria que você falasse, então, o que você descobre com essa pesquisa, né? O que você destaca do livro como fundamental e como isso te impactou como jornalista e como cidadão? Eu acho que já no campo das conclusões, né, uma das principais conclusões tem a ver com essa foto que eu sempre mostro, né, por onde eu vou aqui, que é basicamente, ela retrata o plano da ditadura para a Amazônia, né? E ganhou vários nomes, né? Chamava-se Operação Amazônia, também chamava-se de PIN, Plano de Integração Nacional, ganhava vários nomes na época. Ela começa a sair do papel no final dos anos 60 e ganha fôlego no início dos anos 70. Então, como podemos ver, o general Smart aqui mostrando, né, o mapa da Amazônia todo cortado por essas estradas. A Transamazônica da direita para a esquerda, avançando para oeste, e todas essas outras estradas que se conectavam, como a Perimetral Norte, BR-174, então como uma espinha de peixe, né, que vai se conectando. A má notícia para os povos indígenas é que todas essas obras passaram por uma terra indígena. Então, essas obras todas, infelizmente, têm uma história ruim por trás. E é isso que o meu livro pretendeu reconstituir. O que é que aconteceu nesses momentos, né, de grande crise indígena? Porque os grupos isolados, na época, chamados de forma pejorativa, né, como arredios, hostis, bravos, etc., na verdade, nada mais eram do que os grupos isolados, ou que vivem em isolamento voluntário, tal qual são chamados hoje em dia. Então, eles estavam vivendo sua vida muito bem, há fotos da época mostrando a saúde, né, deles, conseguiam ter uma ótima harmonia na natureza, preservação, e de repente chega essa máquina, né, essa máquina na forma de tratores, na forma de helicópteros, pistas de pouso, trazem junto minas de exploração de minérios, trazem junto hidrelétricas, então, como uma bomba que cai na Amazônia, né? E justamente ali os indígenas é que pagarão esse preço. Essas fotos da época mostram como isso ocorria, né? Então, soldados armados acompanhavam as obras, né? O resultado, né? O primeiro resultado era esse, né? Os índios se misturavam aos operários dos canteiros de obra e contraíam doenças que ainda não conheciam, cujo organismo não estava preparado. Então, hoje se sabe que um vírus no organismo de um indígena chamado de recente contato ou isolado, ele pode evoluir de uma simples gripe a uma pneumonia fatal em 48 horas. Há vários relatos, né? E, de fato, era isso que acontecia. Então, quando o indígena se misturava com os operários e voltava para a sua aldeia, a chance de um massacre, de um grande morticínio, a chance era enorme. Por isso que alguns técnicos da FUNAI começaram a se apresentar ao governo e dizer, olha,
vamos fazer algo, vamos tentar amenizar esse impacto, precisamos conversar com os indígenas, precisamos preparar o terreno. Mas não era assim que se sucedeu, não havia essa calma e esse preparo. Está aqui na palavra do sertanista Itamar Benigno Pessoa, de Altamira, que me contou, que me disse isso, né? Foi um momento de muita urgência e na Transamazônica não foi feita a coisa antecipada com os índios, né? A obra foi indo e a FUNAI no meio do fogo cruzado. Tem que ser rápido, tem que ser rápido. Os militares falando isso. A pressão era muito grande e funcionava tudo com ordem militar. Então, o Itamar aqui, ele resumiu o que aconteceu em vários pontos da Amazônia, porque a ditadura criou as chamadas frentes de atração. Ela colocou em prática várias frentes que tinham o objetivo de preparar os indígenas para a obra que vinha. Só que o que acontecia de fato é que a obra já era desencadeada no momento em que as negociações começavam. Ao depoimento de um sertanista, Gilberto Pinto Figueiredo, que ele declara, enquanto ele estava conversando com o cacique Waimiri Atuari, ao fundo ele ouvia a máquina chegando, o trator se aproximando. Ou seja, o resultado, infelizmente, podemos ver nessa foto, por exemplo, de um indígena aqui, misturado aos operários, né? E esta foto é o pré-contato. Então, podemos ver os indígenas em ótimas condições de saúde, vivendo a sua vida. E pós-contato, né? Temos aqui esta cena, os indígenas pedindo esmolas, isso em questão de meses. Eles saíam de uma vida estável, né, na mata, com as dificuldades da mata, as dificuldades da selva, obviamente, e passavam a essa situação de pobreza, de invasão do seu território. Essas fotos, como esta de Orlando Brito, que recentemente faleceu, né, elas rodaram o mundo, então, e começaram a colocar em xeque a ditadura, né? Rubens, ontem você falou uma coisa que me impactou muito e que tem a ver com aquela primeira foto que você mostra do plano, né, das estradas cortando a região amazônica, que na cabeça desses militares, que, né, tinham naquele momento uma espécie de poder absoluto, né, tinha tanto um poder técnico de estar em nome do progresso, quanto um poder político inquestionável naquele momento, pela violência política, pelas condições da ditadura, a ideia que eles tinham da Amazônia como um espaço vazio, né, como aquele mapa representa muito isso, né, é só um espaço, não tem gente ali. Explica um pouco mais essa sensação para a gente. Sim, na ditadura, esse conceito de que a Amazônia era um espaço em branco vital para o futuro do país foi colocado em prática. Vamos ocupar esse espaço. E esse discurso volta hoje em dia. Nós podemos encontrar muitos paralelos, né, do período militar com o período atual. Mas um era esse, né? Há um slogan que ficou famoso na época, que a ditadura repetia: integrar para não entregar. Ou seja, eles não consideravam que havia populações originárias da terra. Eles, não só indígenas, quilombolas, ribeirinhos, né, pescadores. A Amazônia era habitada, sim, habitada na sua forma, do seu jeito, na sua forma de vida. Mas para a ditadura era como uma conquista, era algo que deveria ser acessado e colonizado. A ditadura lança inúmeros programas de subsídio agrícola, pecuária, colonização de terras. Um estudo que eu li, o número ele varia, mas um estudo que eu li da Unicamp menciona de 2 a 4 milhões de brasileiros se deslocaram para a Amazônia na ditadura. Ou seja, um impacto nunca visto na história brasileira. Um período muito curto de tempo. Em um período curtíssimo, talvez aí 10 anos, talvez. Então, essas colonizadoras eram firmas privadas que recebiam terras ditas devolutas, que eram terras sem dono. Na verdade, havia dono, eram os indígenas, ou os moradores antigos da região. Havia balateiros, havia seringueiros, havia todo um ecossistema, né? Mas para a ditadura era um mapa em branco, e cumprindo visão geopolítica do próprio Golbery, do Couto e Silva, no seu livro Geopolítica do Brasil, ele fala isso, né? Da necessidade da ocupação dos espaços, inclusive por necessidade também de contenção de eventuais guerrilhas no campo, como veio a ocorrer no Araguaia. A visão militar da Amazônia era uma visão de ocupação do terreno, e, de certa forma, se repete hoje, né? Então,
os índios, há uma frase importante de um general na época que ele diz assim, se o governo me der uma reta de uma estrada, não há grupo humano que eu não retire do caminho. É só me dar a reta que eu retiro. E é isso que, de fato, aconteceu. Então, os planos eram retas, eram estradas, e o que estivesse na frente tinha que ser tirado. E com toda aquela propaganda do Brasil grande, esse é um país que vai para frente, né? Então, se apagava, né? Obviamente você tem uma censura aí forte organizada por parte do Estado, se apagava as consequências reais desse projeto, né? Tecnocrata, desse projeto a serviço de interesses também empresariais. Sim, esse projeto ele era empresarial civil também, mas vinha a reboque de uma ação militar com helicópteros, com pistas de pouso, quer dizer, os militares preparavam o terreno para a chegada dessas levas. E devo dizer o seguinte, que muitos desses colonizadores também eram vítimas da ditadura, porque acabaram abandonados. O índice de malária muito alto, né? Muitas famílias morreram, pereceram na miséria. Foram levadas à Amazônia com a promessa de um futuro grandioso, que poderiam ter uma terra para plantar, mas não foi explicado que não haveria infraestrutura básica, não haveria saúde básica. Esses brasileiros, de certa forma, também são vítimas desse projeto, mas isso seria uma outra história, né? Então, o grosso das mortes que eu pude pesquisar para este livro tem relação com esse plano. Né? Eu não sei dimensionar em porcentagem, mas, com certeza, grande parte dos mortos indígenas da ditadura tem a ver com esse plano, que eu devo dizer que é um plano irresponsável. Irresponsável, à luz do que nós sabemos hoje. Podemos taxar de irresponsável. Mas também à época, porque os sertanistas da FUNAI começaram a advertir o governo. Disseram que era necessário mais preparo. Os sertanistas têm um papel importante na sua pesquisa, né? Você ouviu diversos sertanistas. Então, como a gente está falando aqui para um público muito amplo, eu queria que você explicasse para a gente quem é o sertanista e qual o papel dele aí nesse projeto de ocupação, né, do espaço amazônico. Com o tempo, né, o SPI é criado, o Serviço de Proteção ao Índio, é criado em 1910, ironicamente, por um militar, né, General Rondon, Marechal Rondon, com uma série de colegas do Exército, colegas militares que estavam empenhados nesse tema. Rondon havia participado das linhas telegráficas, da construção das linhas telegráficas, final do século XIX, e havia conhecido diversos grupos indígenas que estavam isolados, como os Nambiquara, por exemplo. E Rondon começa a desenvolver uma visão humanista dessa realidade. Ele cunha um lema, né? Morrer se preciso for, matar nunca. Ou seja, o que ele está dizendo? Se o indígena matar um militar, nós não reagiremos. Podemos morrer e não matar um indígena. Esse era o lema, que é um lema contraditório para um militar, né? Que é ensinado a matar, né? Treinado para matar. Né? Então, o Rondon, nesse sentido, trouxe um certo humanismo, né? Fundando as bases do indigenismo brasileiro, junto com vários civis também, parlamentares, jornalistas. Né? Não foi só uma ideia de Rondon, havia um contexto da época que trabalhava para isso. Os indígenas... Então, essa figura do sertanista era essa figura que era o primeiro contato da dita civilização com os habitantes do sertão. O sertão que seria aquela mata, aquela selva não desbravada pela dita, entre aspas, civilização. Né? Isso depois se tornou uma carreira dentro do SPI e da FUNAI. Uma carreira com o nome sertanista, hoje caiu em desuso, não há mais essa carreira né, nos quadros do serviço público. Então, o sertanista ele tinha aquele trabalho de, como se dizia na época, né, pacificar os indígenas. Hoje nós dizemos que quem tinha que ser pacificado era o não indígena, né? Mas naquela época, dentro dessa propaganda de que o Estado estava levando o bem para as pessoas, estava colonizando o interior, naquela lógica, né, os indígenas deveriam ser pacificados. Então, os sertanistas eram aqueles que iriam fazer os primeiros contatos com os indígenas ditos, né, arredios. Né? Então, há toda uma técnica que foi desenvolvida ao longo do século, o chamado namoro. São as técnicas, então, de distribuir um facão, distribuir um espelho, colocar na mata, criar um tapiri na mata,
uma pequena construção, deixar os presentes ali. Então, passo a passo, mostrando aos indígenas que estavam em paz, que não vinham pela guerra, porque os indígenas certamente conheciam os não indígenas há muito tempo, na forma do esbulho, do saque, do assassinato, na forma dos caçadores de animais silvestres, madeireiros, etc. Mas aquele grupo do Estado brasileiro vinha em paz, então ele tinha que demonstrar isso. Então isso tudo foi se consolidando como uma prática de atração. Isso depois mudaria com a ditadura. Depois da ditadura, olhando para trás e tudo o que aconteceu, boa parte está relatada no livro, né? O Estado brasileiro, em 1985, ele faz uma espécie de meia-culpa interna. Ele diz assim, erramos, meia-culpa interna, civil, não militar, sempre civil. Né? A FUNAI tem uma reunião, eu transcrevo o documento, acho que é um documento fascinante, onde a FUNAI diz que cometeu vários erros na ditadura e que, a partir de então, precisava mudar suas técnicas de aproximação com esses grupos isolados. Hoje, eu digo que seria inconcebível, né? Seria inconcebível que uma obra do Estado brasileiro se aproximasse de um grupo isolado sem uma prévia conversa, sem... Aliás, hoje se evita qualquer obra, deve ser evitada, deve ser proibida qualquer obra numa área onde haja índios isolados, o que, no meu ponto de vista, é um avanço humano, um avanço humanístico, né? Mas basicamente era isso, o sertanista tinha esse papel. Então, na ditadura, só para responder sua pergunta, a ditadura tinha esses planos megalomaníacos. Né? Quem é que iria, então, conversar com os indígenas? Os planos estavam decididos. Né? Então, seriam essas pessoas da FUNAI, que eram civis, na sua maioria. Só que eram comandados por militares. Aí a confusão. Né? E esses civis eram minoria, obviamente, não tinham voz e expressão. Muitos começaram a procurar a imprensa para denunciar o que estava acontecendo, de forma até corajosa. Você faz um relato de um sertanista que dizia que ele estava conversando com os índios e já dava para ouvir o barulho das máquinas abrindo a estrada atrás, né? Ou seja, a ditadura não respeita aquele ritmo de conversação que já estava estabelecido anteriormente e passa literalmente por cima dessas populações. Sem dúvida, houve obras que passaram a 1, 2 quilômetros da Maloca, e houve projetos de colonização, como em Peixoto de Azevedo, onde as casas foram instaladas dentro de uma terra indígena Crena-Carori. Quando os Crena-Carori conseguem retornar, depois de 20 anos, com o apoio do Instituto Socioambiental, do Ministério Público Federal, da Justiça Federal, quando eles conseguem retornar às terras, as terras estão todas tomadas por casas, ruas, estradas, e depois eles ocupam uma área ao lado. Né? Então, era um processo de terra arrasada. Né? A ditadura tinha um modelo que se chamava interdição da área. Por um tempo, ele interditava por portaria, mas era uma coisa muito tênue e muito frágil. Tão logo os indígenas fossem retirados da área ou saíssem da área por conta da pressão, os indígenas iam correndo para a mata, iam se afastando. Então, tão logo os indígenas sumissem da área, aquilo já era ocupado, dividido em lotes, ou servia para a estrada, algo assim. Ao longo do tempo, é importante dizer, né, que é um período muito dinâmico. Né? Embora seja um período de grande repressão, foi nas terras indígenas, também foi um momento de grande ebulição política também. Né? Pela primeira vez, os indígenas começaram a se manifestar para o não indígena. Sempre houve organização política extremamente detalhada numa aldeia indígena, sempre houve. São sociedades complexas, com áreas de decisão, avaliação, discussão, tudo isso, votação, né? E tudo isso, consenso, são sociedades complexas. Mas, nos anos 70, eles começam a falar para fora, eles começam a dizer para nós como eles veem o mundo, como eles se organizam. Tanto é que, em 72 e 73, ocorrem as primeiras assembleias indígenas. Né? Então, os indígenas de diferentes aldeias começam a se encontrar com o apoio da Igreja Católica, no CIMI, a Igreja Católica Progressista, né, o braço mais à esquerda, que tinha vinculação com a Teologia da Libertação, começa a reunir esses grupos
e os grupos indígenas começam a ver que os seus problemas aparecem em outras aldeias, são semelhantes. E esses problemas têm a ver com a terra. Então, as primeiras lideranças indígenas, para nós, né? Porque lideranças sempre existiram para eles, claro, os caciques, tudo, para nós. Os primeiros líderes para nós começam a surgir. Raoni, Mário Juruna, Marçal de Souza, eles começam a vir a público e falar. Então, foi um período muito rico também do ponto de vista da resistência. Então, os grupos indígenas começam também a denunciar os crimes que estão sofrendo, né? Então, um período de ebulição também. Isso precisa ser mencionado, quer dizer, os indígenas não ficaram ali passivamente vítimas do que estava acontecendo. Na medida do possível, eles também começaram a denunciar, né? Rubens, a gente está aqui mais ou menos já na metade da nossa conversa, está muito fascinante, isso uma característica do Rubens que nos captura, né? Está conversando muito desde ontem, desde o final da palestra dele, e ele tem sempre muita coisa relevante para dizer. Mas uma coisa que impacta muito no livro, impacta na palestra, são os relatos concretos, né? Dos povos e da dimensão dos efeitos. Eu queria que você passasse um pouquinho em revista, né, as principais tragédias aí dessa expansão na Amazônia. Sim, como eu disse, né, o grosso das mortes ocorreram nessas obras. Então, aqui e ali, conseguimos reconstituir o que aconteceu, inclusive por meio de relatórios então confidenciais e secretos. E também documentos que me foram fornecidos por esses antigos sertanistas. Né? Por exemplo, eu cito essas cartas, né, que o sertanista Antônio Cotrim enviou para os generais. Ele teve essa coragem. Antônio Cotrim, que mora em Maceió, em Alagoas, abandonou a FUNAI em 1973 porque ele disse que não seria coveiro de índios. E ele escreve essa carta, por exemplo, que em apenas um dia morreram 12 indígenas, e dizendo que amanhã serão dezenas. E ele fala que triste ironia do destino, transformaram-me involuntariamente em um coveiro de índios. Quem não estava preparado para o contato, nós ou eles? Essa carta tem a ver com uma denúncia que ele fez sobre os índios Assurini do Xingu. E na época do contato, os irmãos Luqueche contabilizaram 74 Assurini. Segundo o Cotrim, e os documentos da época permitem reconstituir, 36 a 54, apenas nesse caso, morreram para a abertura da Transamazônica. Esses eventos se repetem em toda a Amazônia. Temos o caso dos Paracanã, também o Cotrim denunciou 17 mortos e 2 indígenas cegos. Então, os documentos hoje permitem ver que ele foi preciso na denúncia. O relatório do coronel Antônio Augusto Nogueira, ou seja, um membro do Exército, digamos, acima de qualquer suspeita, porque ele poderia minimizar, não. Ele admite que faz referência ao número de 17 falecidos e confirma que 2 estavam cegos. A ditadura vai investigar o que aconteceu e conclui que foram falhas da própria ditadura. Esses contatos se repetiram, né? Também na forma da abertura da BR-174, que a estimativa de pelo menos 240 mortes. Era uma estrada que saía de Manaus a Boa Vista. Nesse período, os indígenas reagiram muito a essa obra. Calculo que mataram em torno de 24 agentes do Estado brasileiro, ou seja, manifestando o seu repúdio à obra, os Waimiri-Aturari, e mesmo assim a ditadura continuou. Primeiro ela tentou com uma missão liderada por um religioso, um padre de origem italiana. Os indígenas matam essa comitiva de 11 pessoas. Depois a ditadura muda a sua técnica, manda funcionários da FUNAI, os indígenas matam os funcionários da FUNAI, né? E um deles era o grande sertanista Figueiredo. Então, quando ele morre, o Estado de São Paulo publica uma entrevista pós-mortem, muito curiosa, porque eu não entendi até hoje, porque o jornal não publicou em vida. É um mistério na minha pesquisa, não consegui entender. Mas depois que ele morre, é publicada essa entrevista. E o que ele diz na entrevista? Né? Falta pessoal especializado e experimentado em lidar com os índios. Os postos de atração não oferecem segurança
nenhuma. Os homens ficam abandonados em plena mata, sem qualquer condição de reagir a um ataque. Então, ele está relatando como a ditadura tinha uma incapacidade, uma incompetência para tratar um tema tão delicado como esse. Então, ele acabou sendo uma vítima dessa situação. E os indígenas o adoravam. Depois, os indígenas disseram a um parente do Gilberto, na visão deles, eles mataram Gilberto porque eles queriam que Gilberto, a alma de Gilberto, continuasse na região, os apoiando, porque eles receberam a notícia de que Gilberto seria retirado da área, e seria pelos militares. Eram os últimos dias de Gilberto na área. E eles gostavam tanto do Gilberto, tinha uma ótima relação. O Gilberto era muito respeitoso com os indígenas, que eles entenderam que a alma de Gilberto continuaria na região. Então, um capítulo trágico, né? De todo esse processo confuso e mal encaminhado, um reflexo de tudo isso que o próprio Gilberto deixou escrito, deixou registrado, né? Então, havia muitas mortes ocorreram pelas obras, só que havia mortes também que ocorriam por expedições totalmente esdrúxulas, mal planejadas, expedições que não tinham relação com esse projeto das obras hidrelétricas. Eram expedições que eu chamaria assim de aventuras ridículas. Por exemplo, os índios Cararaô, no Pará, meses após o golpe de 64, o então coronel Jarbas Passarinho, que foi um dos golpistas importantes de 64, né, ele autoriza uma operação de contato, organiza, financia, em direção aos índios Cararaô, no Pará. Em setembro de 64. Foi um desastre completo, né? De 48 indígenas, 43 morreram. Isso foi denunciado em 74 pelo Expedito Arnaud e Ana Rita Alves, que num artigo no Museu Guild falou da extinção dos índios Cararaô do Baixo Xingu. Ao investigar esse assunto, né, localizei então o grande sertanista Afonsinho, infelizmente falecido. E ele atuou no contato desses indígenas lá, ele morava em Altamira, me deu 3 dias de entrevistas. Então, ele confirmou que houve um primeiro contato, o pessoal saiu. Quando eles chegaram lá, o que ele quis dizer é o seguinte, quando eles retornaram lá, o pessoal estava morto. Vi os corpos, sei que eles eram 48. Eles estavam sendo enterrados dentro das casas. Eles cavaram essas sepulturas dentro da casa, não fora. Eles não tinham condições de caminhar. Eles eram 48, morreu tudo, ficou só 7. E depois, essa expedição foi desencadeada porque grupos de moradores começaram a reclamar para o novo governo militar, o golpista, que os indígenas estavam aparecendo na mata, que estavam atrapalhando, que haviam flechado um garimpeiro, haviam flechado algum morador. Ou seja, de fato, não havia um motivo fundamental para isso. E foi feito. Assim foi com os índios Tapaiunas, chamados Beiços de Pau, né? Então, no final dos anos 60, em 1969, né, a ditadura resolve desencadear essa expedição de acesso aos índios Tapaiuna. A prelazia de Mato Grosso, durante muitos anos, estava fazendo uma aproximação muito delicada com os Tapaiuna, para tentar um diálogo com os Tapaiuna. O padre Antônio Iazzi Júnior, que eu vou mostrar daqui a pouco, ele participava desses esforços, né? Então, era uma coisa muito pensada e houve atritos com os indígenas, um dos padres foi flechado, padre Adalberto. Ok, nesse momento a ditadura meio que invade essa operação religiosa e resolve fazer por conta. Então, ele manda lá um grupo cheio de jornalistas, como que uma expedição midiática, foi isso. E, infelizmente, no grupo, um dos jornalistas acaba ficando resfriado nesse mesmo grupo, durante a viagem. Em vez de ser retirado da área imediatamente, como as boas práticas recomendariam, né? O bom senso recomenda, né? Não, ele continuou no grupo, um pouquinho afastado, assim, colocaram ele numa cabana que era próximo da Maloca Grande, onde os índios ficavam. E então, esses indígenas, às vezes, iam visitá-lo. E ele narra que algumas crianças chegaram a tocá-lo, tocando no nariz dele. O resultado foi uma tragédia, né? Quando a epidemia se espalha, a ditadura chama o padre
porque o padre tinha já a expertise de contato com esses indígenas. Então, em 1971, 2 anos depois, na CPI do Índio, no Congresso, o padre declara. Depois ele repetiu para mim essa frase, na verdade, ele disse para mim, no lar dos jesuítas, em Belo Horizonte, ele passou o final da vida, falecido, Iase é falecido hoje. Ele disse que foi encontrando os cadáveres insepultos, esqueletos. Consegui reunir 45 corpos. Talvez fossem 100 e poucos. Então, o padre Iase dá essa declaração ao Congresso Nacional, nada acontece, absolutamente nada. Agora, com acesso à documentação da época, eu consegui reconstituir que não só ocorreram essas mortes, em grande número, dezenas, mas também a responsabilidade do próprio governo pelos erros que levaram à morte dos indígenas, né? Então, o diretor de assistência da FUNAI, Darcy Mesquita, ele deixa escrito, né? Lamentavelmente, constata-se agora, com a leitura do relatório dos depoimentos, que foram cometidas falhas gravíssimas, culminando com a perda de preciosas vidas. Infelizmente, a documentação não registra o número de mortos. O número de mortos oscila de 45 a 100, pelo depoimento das pessoas da época. Então, isso mostra também a prática do acobertamento, porque eu pude comparar, né, em cada um desses episódios, eu fui olhar o que a imprensa divulgou na época e o que o governo dizia a respeito. E você vê uma prática reiterada da mentira deslavada, da mentira reiterada. Por exemplo, nesse caso, que falamos em 100 mortos, o Jornal do Brasil publica uma entrevista de um servidor da FUNAI falando de 4 a 6 mortos, de 6 para 100. No caso que eu mostrei do Cotrim, dos índios Paracanã, a FUNAI chega a emitir uma nota dizendo que não havia nada, que o servidor estava exagerando, que era uma mentira, quando, na verdade, eles detinham um relatório confidencial provando, no mínimo, 17 mortos. E assim ele fez com os Assurini, assim ele foi na tragédia Marauetsede, dos anos 60, também aconteceu isso, né? Então, uma outra conclusão do meu trabalho, né, é que eu contei esses episódios de grande crise, né, de contato, de experiências que deram errado, de tudo isso que nós vimos aí. Mas também havia aquela morte que a gente pode chamar de morte longa, que é a morte depois do contato. Ou seja, a União, a ditadura, chegava prometendo aos caciques a paz, que iriam conviver em paz, que seria muito bom, que aquela estrada traria o progresso, tudo aquilo. Isso era traduzido, né, por um intérprete. Então, os indígenas, digamos assim, selavam a paz, ok? Ok, nós não vamos matar os seus operários e você está autorizado a fazer a obra. O que os indígenas não sabiam e não foram esclarecidos é que eles eram abandonados depois disso. Uma vez que eles eram atraídos, esse era o termo usado, para um posto, eles ficavam aguardando, eles deixavam de caçar, porque havia promessa de comida. Eles começaram a ter doenças que não tinham, então teria que ter um remédio. Onde estava tudo isso? Começou a sumir. Então os índios eram entregues, abandonados à própria sorte, inúmeros casos. Eles se repetem em toda a Amazônia. Então houve um caso muito importante dos suruís em Rondônia, que eu procurei investigar, porque muito me impressionou o caderno de anotações desse sertanista, Apoena Meirelles, um importante sertanista, um amigo dos indígenas, um homem que dedicou a vida aos indígenas, foi assassinado em Porto Velho em 2004, num suposto assalto. Até hoje a família acha que não era assalto, porque eles estavam investigando o contrabando de diamantes na região. Ok. Então, Apoena deixa escrito, está no livro de Lilian Newlands, ele deixa ali um desabafo, né? Não posso aceitar ser o veículo do extermínio dos nossos índios, sem dar-lhes a chance de me destruírem, arrebentarem minha cabeça, meu interior ferido pela cacetada das suas bordunas. Pedirei perdão pelas vidas indígenas desaparecidas após contatá-las. Jamais esquecerei o surto de sarampo do Suruí do posto 7 de setembro. E desejo, por isso, que possa um dia morrer lutando ao lado dos índios ou ser morto por eles. Incrível, né? É um depoimento impressionante. Para mim não existe diferença. Tudo que fizer ainda será pouco.
Ou seja, a Apoena passou por uma experiência traumática, né, no posto 7 de setembro. Isso a Comissão Nacional da Verdade investigou também. E nas minhas buscas, professor, eu não encontrei nenhum relatório sobre o que aconteceu. Eu revirei a FUNAI, revirei os arquivos da ditadura, nenhum relatório específico. Eu encontrei relatórios posteriores, constatando o surto, falando do surto, mas não escritos à época, sabe? Naquele momento. Não encontrei. O que traz de novo a técnica do acobertamento, né? Mas aí eu tive uma ideia. Eu pensei, quem é que estava na área no momento do surto? Então eu localizei essa ONG chamada SIL, Summer Institute of Linguistics. É uma ONG evangélica que pretende traduzir a Bíblia para todas as línguas do mundo que existem. Então, a SIL, eu constatei que estava no momento desse surto, né? E localizei, para minha surpresa, relatórios que eles deixavam para a FUNAI em Brasília, uma pastinha muito bem organizada. Então, ali começa a aparecer o que aconteceu, né? Por exemplo, William e Carolyn Bondkis, eu localizei Carolyn, está viva, ela me remeteu, disse que, de fato, os relatórios são reais, ela viveu tudo isso, não gostaria de comentar o que aconteceu. Me pareceu que ela estava traumatizada ainda hoje, né? Ela disse que não queria dar um depoimento, mas que era isso que estava nas agendas. Então, eles contam que muitos índios acampados ao redor do posto, muita doença entre os índios, pelo menos 10 suruí morreram nesse período, que é um período de 2 meses, 10 suruís, escassez de comida para os índios no posto. Eu fui contando todos os mortos, né, e eu cheguei ao número de 65. Isso é só o que eu pude constatar, né, nessas agendas. A Comissão Nacional da Verdade chegou ao número de 2.500 entre suruís e cintas largas, porque às vezes há uma confusão, porque eles são parecidos e usam uma cinta assim. Então, são pedaços, né, de uma história que ainda, espero que ainda um dia será contada com mais detalhamento do que de fato aconteceu. Sabemos que um grande cinegrafista, Gesco Puttkamer, acompanhou esse processo, esse surto, e pretendo um dia ter acesso às agendas de Gesco, conseguir ainda, para ver o que ele escreveu a respeito. Então, assim, professor, havia outras técnicas, né, que a gente pode aqui falar rapidamente, mas aquela técnica da transferência das famílias. Então, a ditadura tinha uma prática natural, como do dia a dia. Se um grupo indígena incomodava uma região, tire o grupo indígena. Era como algo como transferir objetos, assim. Pude constatar inúmeros casos que se repetem, né? O mais dramático talvez tenha sido dos Araueté. Os Araueté haviam tido um atrito com os Paracanã e haviam aparecido na beira de um rio, na Amazônia. Os moradores denunciaram isso ao governo militar. O governo militar mandou retirar esses indígenas por meio de uma caminhada de 100 quilômetros na mata. E na cabeça de quem planejou, né, a cabeça totalmente desinformada, os indígenas encontrariam comida no meio do caminho. Não foi isso que aconteceu. Pelo menos 36 morreram na caminhada. Uma caminhada brutal. Como é que nós sabemos disso? Porque na outra ponta, lá no final dos 100 quilômetros, havia um grupo da FUNAI aguardando esses indígenas. Quando os indígenas começaram a chegar, meses depois, semanas, o servidor da FUNAI falou, peraí, está faltando um indígena aqui, não é esse o número que saiu de lá. O que aconteceu? Aí eles começaram, não, eles morreram. Como morreram? Então, este servidor, ele faz o caminho inverso. E, para nossa surpresa, ele deixa registrado numa agenda, dia a dia. São algumas das páginas mais dramáticas, eu acho, do indigenismo moderno brasileiro, né? Eu reputo aqui. Ele começa a contar, encontrei os crânios, encontrei os esqueletos, 17 num dia. Ele narra que eles morriam na rede, os indígenas deitavam e morriam na rede, sem comida, de fome. Ele narra que partes dos corpos foram roubados por animais, ele encontra corpos de crianças. Então, ele entra em pânico, esse servidor.
e ele deixa registrado isso, né? Essa agenda está escaneada no acervo do Instituto Socioambiental em São Paulo. E são páginas dramáticas. Depois ele faz toda a análise do que aconteceu, né? E, novamente, chegamos ao mesmo problema. Faltou estrutura, faltou médico, faltou enfermeiro, faltou remédio, faltou um planejamento. Para a ditadura, era como transferir coisas, assim, né? Ontem você deu um exemplo que eu achei muito elucidativo, né? Que a forma como o governo Bolsonaro tratou a pandemia da Covid no Brasil, né, com um misto de incompetência, desleixo, desprezo pela vida humana, um pensamento tecnocrático que coloca a economia na frente da vida, é um pouco a repetição dessa estrutura aí, que em parte é um plano de extermínio de indígena, em parte é um desprezo pela vida do indígena e pela cultura do indígena, em parte é um aparelhamento do Estado por militares incompetentes, que não sabiam o que estavam fazendo. E como a gente está caminhando aqui, infelizmente, no fim da nossa entrevista, da Rubens, porque a gente tem um formato de tempo, né? Queria até continuar, mas a gente pode voltar em outro momento para abordar mais, mas fundamentalmente deixar esse convite para que todos leiam e conheçam o livro do Rubens Valente. Mas, assim, para caminhar para o final, eu queria que você fizesse essa reflexão entre ontem e hoje, né? E que lições a gente poderia tirar dessa experiência trágica, porque ontem você também disse que não são apenas números, não é? Porque é difícil qualificar uma tragédia em números. Quando você fala em 12 mortos, pode ser metade de uma aldeia. Uhum. Quando você fala em 50 mortos, pode ser uma aldeia inteira, e todo um estilo de vida, toda uma cultura que está sendo exterminada. Então, os números dizem muito pouco, né? Embora eles são muito graves, mas os números não dão a dimensão da tragédia. Então, para a gente concluir aqui, né, essa nossa conversa, como um convite, eu queria que você fizesse essa reflexão final para os nossos espectadores. Sem dúvida. Quando eu acabei o livro, né, não imaginava que Bolsonaro seria eleito. Eu acabei o livro no final de 2016, não imaginava que ele conseguiria se eleger. E muito menos imaginava, sendo sincero, que todos esses erros que nós vivemos no passado fossem repetidos hoje, e foram. Você consegue encontrar paralelos entre o que aconteceu lá com a nossa vida atual. Paralelos que, na época que eu concluo o livro, eu achei que não seriam mais possíveis, porque eu entendia que alguma experiência tinha sido acumulada. Infelizmente, em especial pelas Forças Armadas, parece que não foi acumulada, né? Em relação, por exemplo, a essa visão desenvolvimentista a qualquer preço da Amazônia, né? Quando estamos vendo uma invasão garimpeira na terra Yanomami e as Forças Armadas absolutamente paradas para retirar 20 mil pessoas, você vê que está ali embutido um plano de ocupação, como eu já ouvi de oficiais das Forças Armadas recentemente. Uma ideia de que os garimpeiros levam a civilização dita, entre aspas, como uma ponta de lança da civilização. Essa ideia, infelizmente, é presente ainda, apesar de tudo que nós vivemos, né? Você resumiu bem, foi uma mistura de ignorância e truculência e também uma visão geopolítica a ser aplicada no terreno. Mas para a gente ver que tipo de pessoa comandava isso, eu cito uma carta de um coronel, que era um importante coronel da FUNAI na região. Eles haviam dividido os grupos Nambiquara, em Mato Grosso, perto da divisa com Rondônia. Eles haviam dividido, provocado o êxodo, ocupado com fazendas, um projeto de agropecuárias, etc. E aí um grupo Nambiquara retornou à sua terra original, a pé, quilômetros e quilômetros, andando. Então o coronel, ele escreve meio desesperado para os seus superiores: eu não entendo essas pessoas. A terra que nós oferecemos a eles são muito boas para plantar. Por que eles voltam? Por que eles estão voltando? Veja a ignorância antropológica, humana, que seja. Ele não tem a mínima ideia do que a terra representa para o indígena. Ele deve achar que a terra é como um apartamento para nós. Nós mudamos de apartamento, bem ou mal, a gente se adapta. A terra para o indígena é a sua essência, é onde estão os seus antepassados na mata. Ele conversa com a mata, ele conversa com a queda d'água, ele vai ouvir conselho na mata. A relação
totalmente diferente. E aí você tem lá um truculento de um incapaz militar culpando os índios por retornar à sua casa. Esse é um exemplo, né? E tem um outro exemplo importante também, curioso, de um outro coronel que por um tempo, ele passa a viver com os indígenas recém-contactados, paracanãs. Aí ele faz um documento muito... Eu acho um documento bonito, no final das contas, né? Ele começa a dizer como eles são organizados, ele se espanta. Como eles dividem as tarefas, acordam 4 da manhã, a vida aqui é dura, eles caçam muito bem. Aí ele diz assim, dariam ótimos soldados. Ele fala. Aí ele diz assim, são genuínos brasileiros, eles estão defendendo a mata. É uma espécie de revelação para aquele coronel, que talvez na cabeça dele não... Pelo menos ele deixou essa carta positiva, né? Mas isso reflete a incapacidade, né, desse regime totalitário, autoritário, de lidar com essas nuances. E nós estamos vivendo isso de novo. Quando o general Mourão fala que é impossível tirar 20 mil garimpeiros, né? Eu só posso entender ali que ele está concordando com essa realidade. Porque o Brasil já retirou 60 mil garimpeiros da área Yanomami, em 1990 e 92. Operações Selva Livre, comandadas pela Polícia Federal, não era nem o Exército dava apoio, comandadas pela FUNAI, na figura do Sidney Possuelo, que era um sertanista que virou presidente. Eu acompanhei, nos anos 90, professor, uma desintrusão durante 15 dias, 8 mil garimpeiros na terra Sararé, Lambiquara. Então, me hospedei lá na região e ficava acompanhando. Em 15 dias, 8 mil garimpeiros foram embora. Não ficou ninguém. Então, o garimpeiro não é um suicida louco que vai se colocar na frente de uma bala, vai morrer durante uma operação. Não é assim. Nenhum garimpeiro morreu. Eles começaram a sair pacificamente, quando eles viram que havia lei, que havia... Olha, você não pode estar aqui. A polícia exagerou em alguns momentos, ela metralhou os motores. Nós denunciamos a violência policial na época, a polícia ficou contra mim na época. Nós denunciamos a violência policial. Ok, mas isso mostra que é possível fazer. Foi feito inúmeras vezes no Brasil. Milhares de pessoas são retiradas de uma terra indígena. E, de repente, parou tudo. De repente, nós temos hoje 7 terras indígenas em grave invasão, que estão se multiplicando, os invasores. Temos o caso Apitereua, que eram em torno de 400, hoje se diz que são 3 mil invasores de terra. Ou seja, eu quero crer que é uma política de Estado, na verdade. Como que inexorável que a Amazônia seja ocupada. É isso que o governo Bolsonaro está dizendo. Aliás, disse isso. Ele chegou a dizer que é impossível controlar. Ora, se é impossível, então como é que seria uma invasão brasileira por um país? Eu acho que o que está bem evidente na sua fala, no seu livro, na sua pesquisa, é que o projeto é o mesmo, é um projeto de extermínio ou físico ou cultural da população indígena. O Bolsonaro o tempo todo fala, os indígenas querem viver como nós, sempre introjetando a ideia de que a nossa forma de vida é superior, que nós somos melhores que eles e que é inevitável que eles desapareçam enquanto cultura, enquanto comunidade. Mas a gente vai lutar contra isso, né? Os povos indígenas, como a sua pesquisa mostra, a sua fala mostrou, estão na frente dessa luta, né? Eles não são vítimas passivas, pelo contrário. Nós temos a Constituição de 88 que avançou e garantiu direitos fundamentais à sobrevivência desses estilos de vida tão fundamentais para o nosso futuro, né? Para que a gente possa, nas palavras do Ailton Krenak, adiar o fim do mundo, porque o nosso modelo de desenvolvimento é só isso que ele promete hoje, é o fim. É a morte, é a necropolítica. Então, assim, para me despedir aqui da nossa audiência, a gente já está com quase 1 hora de conversa. A conversa é muito boa. O Rubens Valente, ele é um grande contador de história, um grande pesquisador, e a gente sente que ele também é transformado pessoalmente por esse contato com as culturas indígenas. É um pouco como esse exemplo dos sertanejos que ele descreveu aqui, que são efetivamente transformados por esse contato. A gente sente que o Rubens Valente também é transformado e nos transforma. É isso que a gente espera de um bom contador de história, de um bom investigador, de um bom pesquisador. Então, estou muito feliz de ter feito essa conversa. E se você gostou, curta, compartilhe, faça essa conversa chegar a mais pessoas, que é uma conversa que ajuda a curar a sociedade brasileira, né? Então, até breve, até a próxima Ampul Entrevistas. Muito obrigado, professor. Um abraço. Prazer.